E aí, minha gente tântrica, começando mais uma edição, mais um episódio do Prazer Tantra. Sejam todos bem-vindos, muitíssimo boa noite. Hoje eu estou aqui toda alaranjada, infelizmente não dá pra ver meu brinco, mas eu vou mostrar. Tá vendo aí? Tá mostrando aí? Tá aparecendo? Meu brinco laranja. Estou toda combinando, hoje em homenagem à minha irmã que me deu esse blazer lindo, maravilhoso. Minha irmã que é minha segunda mãe, minha maior fã, eu quero deixar um beijo para ela. Porque Maria Rodrigues, pode procurar aí, todos os episódios tem o comentário dela. Todos os episódios ela assiste e comenta. Já patrocinou aqui, vocês não sabem, né? Porque eu cuido desse podcast. Me viro nos 30 para colocar esse podcast no ar, trazer conteúdo para vocês. E ela, no começo, me ajudou com isso, com esse projeto. Então, beijo, minha irmã, minha madrinha, te amo. O podcast Prazer Tantra, o videocast, que tem um oferecimento de Rosana Cidrão, essa que vos fala. A partir de agora eu vou começar a falar mais dos meus serviços, porque eu trago todo mundo aqui, divulgo o trabalho de todo mundo e esqueço de falar do meu. Então, estamos com uma mentoria aberta para mulheres. Abri hoje, dia 9 de maio, né? A mentoria está aberta, as vagas ainda estão abertas para a mentoria. O prazer é seu. Meu Prazer Pleno é o nome da mentoria. O Prazer é Seu foi o nome da Masterclass. Você que é mulher de qualquer parte do Brasil e do mundo que quiser participar dessa mentoria em sexualidade tântrica, são 4 aulas gravadas, mais 4 encontros ao vivo comigo para a gente tirar dúvidas, para a gente aprofundar o conhecimento que eu vou trazer dentro dessa mentoria. E para você que é minha ouvinte, minha espectadora aqui do Prazer Tantra, eu vou dar o mesmo desconto que eu dei para as mulheres que entraram a partir da Masterclass. Então, entre em contato comigo, manda mensagem para mim no Instagram ou me chama também no WhatsApp para você participar dessa mentoria. E vamos falar do que interessa, que hoje tem um assunto muito gostoso. A gente sabe quanto a gente adora falar de prazer, de sexualidade aqui no Prazer Tantra, né? E hoje vamos aprofundar ainda no prazer feminino. Já tivemos alguns episódios que passaram por esse tema de masturbação consciente feminina, de prazer, de corpo orgástico. E hoje eu trouxe uma convidada que faz tempo que a gente está paquerando, né? A gente está flertando aí nas redes sociais, mas ela vive pelo mundo, levando o servir dela tão bonito para as mulheres, que é a Camila Borenstein. Bem-vinda! Muito obrigada, que prazer estar aqui. O prazer é meu em recebê-la, querida. A Camila, para quem não conhece, ela é fundadora do movimento de autoconhecimento feminino Luna Connections, terapeuta tântrica, facilita círculos de mulheres, retiros, eventos, vivências, mentorias, ritos individuais também. Ela ministra a comunidade online Las Lunas e o projeto Templo Sagrado, auxiliando mulheres nas suas jornadas de desenvolvimento pessoal em conexão com a ciclicidade e a sexualidade sagrada. Então foi por isso, né, eu acompanho a Camila já nas redes tem um tempinho. Ela faz um trabalho belíssimo dessa conexão da sexualidade com o nosso sagrado, com os nossos ciclos, e é sobre isso que ela vai falar aqui e contar pra gente como é que a gente pode expandir o nosso prazer. Porque a Camila, ela é terapeuta tântrica, mas você tem um método próprio, né, de trabalhar o prazer feminino, despertando, estimulando a energia sexual, não só através da massagem tântrica. Então, para começar, antes de você entrar no assunto propriamente dito, conta um pouquinho da sua história, Camila. De onde você vem, como tudo começou, como é que chegou para você tudo isso? Primeiro, agradecer pelo convite. Fico muito feliz que esse match tenha dado certo, a gente possa estar se vendo aqui pessoalmente. E é uma honra, né, vir aqui depois de tantas pessoas maravilhosas que passaram aqui. E muito interessante, porque eu estava vendo, né, antes de vir. E aí eu vi, assim, o Sananda. Então, o Sananda, já fiz uma formação com ele. Eu falei, uau, eu vi logo depois dessa pessoa maravilhosa. A Bianca, né? Minha primeira massagem foi com a Bianca. Jura? Juro. Então, assim... Lá na CIA? Não, num espaço que acho que era fora de lá já. Não sei onde que era, assim, mas faz alguns anos. Eu lembro dela, lembro muito dela, muito querida. Que legal. E aí, quando eu vi, assim, todas as pessoas que vieram, eu falei, não, que prazer mesmo, vim pra cá. Que legal, tava te chamando. Meu coração te chamava. Muito bom. Bom, como que eu comecei, né, nesse caminho? A minha primeira formação, eu sou arquiteta. Então, há muito tempo atrás, assim, dentro da própria arquitetura, eu já ia por um lugar muito lúdico, né? Eu trabalhava com cenografia, com eventos.
Então, eu já tinha essa percepção de gostar de estudar a pessoa, sabe? As sensações, a forma como ela se sentia nos lugares. Então, já tinha um pouco desse olhar, assim, sobre experiências. E aí, muito resumidamente, se deixar pra falar disso, eu fico horas. Mas eu tive, assim, o grande turning point da minha vida foi quando eu terminei um relacionamento. E aí eu saí, né, da arquitetura, saí do meu trabalho, eu trabalhava 6 anos no mesmo espaço. E fui viajar o mundo. E aí, nesse momento, eu fiquei 6 meses viajando e tive várias experiências de expansão de consciência, né? Então, foi assim, como se fosse uma terapia intensiva de 6 meses. E nesse processo, eu comecei a abrir mesmo, assim, minha mente, minha consciência para vários assuntos que até então eu achava que eu estava super bem resolvida. E eu vi que, na verdade, eram assuntos que até para mim ainda eram um pouco tabu. Né? Então, dentro dessa viagem, eu fui desenvolvendo, assim, mergulhando no meu autoconhecimento. Então, fui realmente olhando com consciência, assim, para os meus ciclos, né? Foi quando eu parei de tomar anticoncepcional e me conectar profundamente com a minha ciclicidade. Fui entendendo, assim, o poder, né, do meu sangue, do poder da minha ovulação. Fui entendendo o que era, assim, ser mulher, né? Porque até então, num movimento de muito trabalho na cidade, eu sou aqui de São Paulo, então sempre trabalhando muito. Eu ficava muito desconectada comigo, né? Então, quando eu parei para realmente pensar e sentir quem eu sou, o que eu gosto, né? Como que funciona meu corpo, tudo foi se abrindo e então foi realmente abrindo um novo leque de possibilidades na vida. Daí, eu lembro que durante a viagem, assim, eu sempre fui muito ritualística, né? Então, tudo eu faço um pequeno ritual, desde o café da manhã, que eu sempre falo meu morning rituals, né? De, tipo, sentar, fazer com presença, que seja alguma coisa simples, mas colocar presença nisso. Eu comecei a ver o quanto que isso estava fazendo parte dessa viagem, né? O quanto que eu realmente estava me conectando com isso. Eu lembro que, de repente, eu estava lá na Índia, no ashram do Osho, fazendo meditação ativa, não sabia nem o que era tantra direito. Foi. E num movimento muito profundo da dança, né? Então, a dança ela veio chegando para mim como uma ferramenta profunda de autoconhecimento mesmo, assim. A dança fora dos padrões, né? Então, a dança mais intuitiva, o movimento do ecstatic dance, que tem muito forte lá fora. E eu fui vendo como que essas meditações ativas me ativavam algo que até então eu só conhecia ou com uso de álcool ou com substâncias que, né, me elevavam de alguma forma. Só que essa viagem, para mim, ela foi realmente um divisor de águas. E quando eu comecei a ver a potência do meu corpo através de ferramentas que até então eu não conhecia, fico até arrepiada, eu falei, gente, assim, não é possível que eu não conhecia isso e eu sempre me explorei muito, né? Sempre fui muito dos prazeres, de gostar das sensações e de profundo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Não é possível que eu não conhecia isso até agora, né? Que existe esse mundo mais consciente da expansão, assim, né? E aí, aquilo para mim foi uma chavinha. Quando eu voltei da viagem, eu vi a demanda disso, né? Porque eu, dentro do meu grupo de amigas, das pessoas conhecidas, também era uma pessoa mais... que não tinha vergonha de falar dos seus prazeres, né? Eu acho que eu ouvi um podcast seu falando, eu tinha vários quilômetros rodados. Rodando, sim, e contando. Total. E eu também estava super nessa estrada também. E então já não tinha vergonha de falar das coisas, né? Já não era um grande tabu para mim. Sempre me explorei muito, assim, sexualmente. E quando eu vi que eu mesma não conhecia esses novos portais, eu vi a demanda que existia ao meu redor. Então, muita gente acompanhava a minha viagem, né? Porque como eu estava sozinha e foram 6 meses viajando, eu postava bastante coisa no Instagram. E aí o pessoal começava a me pedir, me ensina a meditar, vamos fazer isso juntas, nossa, queria dançar com você. E eu falei, gente, então tem muita gente que precisa e que quer estar nesse movimento. E aí, naturalmente, assim, eu fui indo para o nicho feminino, né? Porque eu sou minha maior ferramenta de estudo. Então, de ter propriedade do que eu tô falando, propriedade do que eu tô sentindo. E aí eu senti de realmente colocar minha atenção nisso. Quando eu voltei,
naturalmente as coisas foram acontecendo, né? Então voltei, ainda tentei voltar para o meu trabalho, porque daí bateu aquele medo do financeiro, e agora o que eu faço? Voltei para São Paulo. Tentei, eu vi que realmente não reverberava mais comigo. E eu falei, bom, então agora vai ter que ser na cara e na coragem. Vou fazer esse movimento acontecer. Aí eu lembro que eu fui para a Chapada dos Veadeiros, assim, levei o meu computador, participei de um festival lá, que era um festival consciente, né, de espiritualidade, e aí eu vi que também existia no Brasil esse movimento, que era novo para mim, porque até então eu não fazia parte, mas quando eu vi que existia, eu falei, bom, então é possível trabalhar com isso, é possível viver com o que eu acredito nesse novo momento da minha vida. E aí a jornada começou. E desde então você está aí, correndo o Brasil, né? Tá com a agenda sempre movimentada. Você vai ter evento aqui em São Paulo esse mês, né? Isso, a gente tem um evento em BH agora no dia 13, né, que é próximo sábado, depois São Paulo dia 20, aí o Retiro Corpus Christi lá em Florianópolis, aí depois a gente já sai em turnê, meu companheiro pela Europa, aí depois volta pra cá, e aí vai que vai. E assim vai. Seu companheiro também é terapeuta? O que ele Não, faz? ele é músico, mas também super dentro, né, do movimento da espiritualidade. Então a gente tem um projeto juntos que chama Ecstatic Mantras. Porque daí a gente tem bastante esse estudo junto também, né, sobre o Tantra, a sexualidade sagrada, sobre essa parte de colocar seu corpo como rezo mesmo, né? Então, a gente fez esse movimento que, dentro do Ecstatic Dance, é um movimento que eu gosto muito, que é sobre você dançar. Geralmente tem algumas regras, assim, né? Que é sem sapato, sem fala, sem celular e sem álcool e nenhum aditivo, né? Sim. Então, é uma meditação profunda através da dança, que vem em ondas, e você realmente sente o seu corpo em êxtase só através da sua dança. E aí a gente foi trazendo isso com os mantras, que a gente gosta muito, né? Principalmente os mantras hindus. E aí a gente fez um bem bolado aí, então a gente vai fazendo essa turnê com o nosso trabalho. Mas é isso que vai rolar aqui em São Paulo? Não. Não, é outro evento. Isso, o que vai rolar aqui em São Paulo é o meu mesmo, né? Só você. Isso, que é sobre o templo sagrado, que daí já é essa iniciação no caminho da sexualidade sagrada para mulheres. Que delícia. E vamos falar um pouquinho da dança, então, né? Que você experimentou lá fora, depois veio para o Brasil, e você foi adaptando isso, né? Unindo os conhecimentos do Tantra, da sexualidade sagrada e a dança livre. Como é que você hoje trabalha essa questão de expandir o prazer e as sensações corporais através da dança, né? A gente trabalha com o Tantra, tá sempre colocando as pessoas em movimento, né? A gente se utiliza muito da dança nas meditações ativas, mas não só. Sempre, em todo grupo tântrico vai ter um momento de dança. Mas quem ainda não participou de nenhum grupo de Tantra, né? Não teve nenhuma experiência com o Tantra aqui no Brasil, talvez não entenda de que forma que a dança pode auxiliar nesse sentido. É isso que eu queria que você explicasse. Sim, perfeito. É muito louco, assim, porque quando a gente para pensar em dança, geralmente a gente entra num lugar de caixinhas, né? Então, eu danço até certo ponto. Ou você, não, eu não sei dançar, ou eu sou desengonçada. E a gente começa a entrar em lugares de julgamentos, que são esses julgamentos morais da sociedade. E quando a gente olha para realmente o que é a dança, né? Para mim, a dança, assim, ela vem numa representação do que o seu corpo precisa colocar para fora. Então, a gente não tem uma dança certa, a gente não tem uma dança padrão. Até mesmo dentro das minhas vivências, geralmente eu trabalho com dança intuitiva, né? E são danças vendadas, para que a gente possa trazer esse olhar para dentro. E aí a gente tira esse medo do julgamento das pessoas, o medo de eu não estar dançando certo. E a gente vai explorando mesmo tudo que precisa sair, né? Então, quando eu voltei e eu vi que, assim, de todas as medicinas que eu tinha provado um pouquinho na viagem, a dança, ela tinha falado muito profundamente comigo, eu comecei a unir, assim, né? Falei, que tipo de jornada eu gostaria de participar? Agora que eu já participei de várias, como que eu gostaria de colocar uma jornada no mundo? E eu comecei a ver, né, nessa energia, assim, de ir subindo a sua energia, também relacionando os conhecimentos tântricos, começando muito, né, ali conectado com a terra, e depois você chegando numa expansão, encontrando o divino que existe em você, independente de nome, né, mas o que você se conecta. E aí eu comecei a criar essa jornada, que ela é quase uma jornada que passa pelos chakras, assim, mas trazendo um lugar muito palpável, né? Então, dentro dessa dança tântrica, que às vezes eu faço tanto nas minhas vivências, às vezes eu levo para alguns festivais também diferenciados, assim, né? A gente sempre
começa se conectando, assim, com esses sentimentos mais profundos, do seu aterramento mesmo, de trazer o seu corpo na presença, né? Então, de despertar, de voltar para o corpo. E aí, a partir disso, quando eu trago essa meditação, essa presença para o meu corpo, eu consigo ir escutando o que ele quer dizer, né? Então, a gente sai de um lugar mental, de qual tipo de movimento eu preciso fazer, ou qual passo eu preciso seguir, né? Para o que eu quero representar, o que eu quero colocar para fora nesse momento. Então, tem vivências que às vezes a pessoa fica a vivência inteira deitada, porque o que ela precisa receber e colocar para fora é aquele acolhimento do corpo dela. Assim como tem vivências em que as pessoas ficam quase a vivência inteira assim, mais pulando, mais colocando uma energia para fora. E aí, essa jornada ela é muito interessante, porque eu fui percebendo o quão terapêutica ela era, né? E a dança, no meu ponto de vista, ela é muito terapêutica. Sim. Porque vem como uma ferramenta mesmo, né? De você silenciar a sua mente, que é uma dificuldade pra gente, né? Que tá o tempo todo pensando, criando, com estímulo externo. Então, de que forma que a gente traz para o corpo, né? Então, das coisas que eu trago no meu trabalho, é sempre trazendo para o corpo, né? Mas levando consciência para aquilo. Então, para que a gente não saia simplesmente só dançando. Tipo, ativa um lugar em você, visita esse lugar e qual movimento seu corpo quer fazer a partir disso. Então, esse é sempre o convite, assim, para que a gente passe, né? Por um aterramento através da dança, depois a gente vai trazendo ali um despertar da pelve, vai realmente colocando esse seu rebolado, sabe? Vai trazendo, perdendo essa vergonha, assim, de movimentar o seu corpo, explorando a sua sensualidade. E aí, isso para todo mundo, né? Explorando a sensualidade, depois a gente vai subindo e revisitando uns sentimentos que já não são muito agradáveis e trabalhando a raiva através da dança, né? Então, expurgando mesmo através do seu corpo. Depois a gente vai subindo e vai trazendo já um acolhimento, vai olhando para os processos com um pouco mais de amorosidade, né? Depois também abrindo o seu canal da voz, então cantando, falando coisas que você merece ouvir, trazendo essa ressignificação assim da sua fala, da sua voz, subindo e se conectando, né, com a sua intuição mesmo. Então, quais movimentos intuitivos você gostaria de fazer? Qual que é a sua dança? Qual que é o seu rezo? E aí chegando num lugar de muita expansão, assim. E aí, geralmente, essa jornada ela dura quase 2 horas. Então, são 2 horas de olhos vendados dançando, o que já não é muito normal, nem com olhos abertos, né? Sim. A gente parar e dançar 2 horas. Então, eu fui vendo o quão maravilhoso era isso. E eu danço junto, né, na jornada. Então, eu vou guiando, assim, eu vou falando, mas eu tô dançando ao mesmo tempo. E aí, sobre a dança, assim, é um pouco nesse lugar que eu trago nos meus trabalhos, né? A gente está sempre dançando, sempre transformando tudo em arte, em festa, porque eu acredito muito que a arte salva, né? Que a gente trazer essa beleza, assim, nos processos é fundamental para que a gente não fique só visitando as dificuldades e ficando nesse lugar, assim, de realmente não conseguir sair. Então, a partir disso, a dança ela foi sendo um grande pilar do meu trabalho, né? Então, como eu disse, às vezes eu faço, né, dentro dos meus próprios trabalhos, como também consigo levar ela como uma vivência separada. E aí, com o templo sagrado, né, conforme eu fui adentrando mais a sexualidade sagrada, feminina, porque dentro do meu caminho eu fui passando pela fase dos ciclos, né, pelo despertar da jornada do autoconhecimento feminino, desde assim, de olhar para autoestima, autossabotagem, porque são coisas que são completamente conectadas, né? Total, total. Exato. Então, quando eu cheguei nesse projeto que é o Templo Sagrado, que esse primeiro, né, sobre olhar para esses pilares, assim, né, para como a gente foi criada, para como a gente se manifesta no mundo, esse era mais da comunidade Las Lunas, né? Então, para quem realmente está começando, está com dificuldades, quer olhar para isso, quer adentrar o seu autoconhecimento, e conforme a gente foi passando e chegando mais a esse lugar de falar sobre sexualidade, de falar sobre prazer, né, de colocar todos esses movimentos mais profundos e conscientes, aí foi que manifestou o Templo Sagrado. Então, um dos pilares dele é a dança, que já existia, né, em toda a jornada. E aí, conforme foi passando, eu fui trazendo outros pilares para mim que também eram super importantes nessa expansão do prazer, né? Então, tendo em vista que quando a gente fala de prazer, como vocês já bem falaram aqui em vários episódios, a gente não está falando só de genitália, a gente não está falando só, né, de um orgasmo, a gente está falando de uma vida prazerosa, né? Então, a gente está falando de um corpo inteiro que foi feito para sentir prazer em todos os momentos da sua vida, né? Numa conversa gostosa,
numa alimentação prazerosa, num vento que bate, em qualquer coisa, assim, que você possa simplesmente parar e acessar esse prazer. E aí eu fui vendo, então quais são as coisas que me dão muito prazer no meu dia a dia, né? Então, que eu faço com propriedade, que eu gosto, e que naturalmente as pessoas que vão chegar até mim vão reverberar com isso também. Então, no Templo Sagrado, a dança, ela é um desses pilares. Depois a gente traz o canto também, que daí, né, tem uma super conexão até fisicamente, né? Nossa garganta, com as amígdalas, com o canal vaginal. Então, nossas pregas vocais, né? Eu fui vendo que quanto mais eu abria, mais eu relaxava ambos os lugares e criava essa conexão, né? Entre canal vaginal, coração e garganta. E a minha voz saía mais para o mundo, com menos medo de falar, menos medo de me impor. E aí, dentro do meu relacionamento também, como o Gu, ele é músico, foi algo que também me ajudou muito a entrar nesse campo, porque no começo a gente cantava juntos, aí mais em casa, cantava os mantras, depois a gente começou a cantar um pouco mais, e aí quando eu vi a gente estava fazendo show junto, então... Você é cantora, menina? Então, assim, eu falo que eu brinco de cantar. Isso eu não sabia, não. Isso é novidade pra mim. Se quiser dar uma palhinha aí, fica à vontade. Pelo amor de Deus. Canta um mantra aí pra gente. Por essa eu tava esperando. Que delícia. Muito bom. Você sabe que o maior sonho da minha vida era ter nascido cantora. Já nascido, já pronta, 100%. Com aquele dom maravilhoso. Sim, eu sei que dá. Inclusive, é um projeto meu para esse ano fazer aula de canto. Porque, pra mim, a dança e o canto são formas maravilhosas de me conectar com o divino e de expressar as minhas emoções, de colocar para fora. Né? Dá uma leveza quando você traz consciência para isso. É o que você falou da arte, né? A arte como um caminho de autoconhecimento, como um caminho de expansão da consciência, deixa esse processo mais gostoso, Sim. mais prazeroso. Total. Né? Você passar por esse caminho através da dança, como você falou, chakra por chakra. É uma delícia, você está dançando ao mesmo tempo que você está liberando um monte de coisa que está aí, ao mesmo tempo que você está sentindo prazer, está sensibilizando o seu corpo, né? E como eu sei que as pessoas muitas, mas o que isso tem a ver com a cama, que muitas querem porque querem saber da hora do sexo. Meu amor, quando você aprende a liberar o seu corpo numa dança tântrica, enfim, ou numa dança normal, porque o seu corpo já entendeu que ele não precisa seguir um roteiro, uma coreografia, não necessariamente, pode ser também, mas você é livre para dançar do jeito que você quiser, você entende que na cama você também é livre para dançar o sexo, porque é uma dança, né? Do jeito que você quiser, de forma a se conectar com essa energia divina, né? Com essa fonte, se conectar com o todo, na hora do sexo, na hora da dança, na hora da comida, né? Perfeito. E colocar isso pra fora através da música, cara, é meu sonho. Mas eu vou chegar lá, você vai ver. Não, tenho certeza absoluta disso. Porque isso é o que eu prego muito, assim, né, no Templo Sagrado. É que não existe eu não sei cantar, não existe a minha voz não é bonita, não existe eu não sei dançar. Existe um corpo que manifesta o seu próprio rezo. Existe a sua própria voz, a sua própria dança, né? O seu próprio prazer, os seus próprios gostos. E quando a gente entende o quão única nós somos como seres humanos, assim, né? Porque a nossa própria voz, por exemplo, cada um tem uma voz diferente, às vezes algumas pessoas parecidas, mas cada um tem uma voz única, porque o nosso corpo ele é único. E a voz, o nosso corpo é uma grande caixa de ressonância, né? Então, o que sai de dentro, o que as pessoas escutam, é exatamente o que está reverberando no formato do nosso corpo. Só que o que acontece? A gente não sabe explorar essa voz, né? A gente não sabe respirar direito, por exemplo. Uma coisa que o Tantra ensina muito, né? Como respirar conscientemente, como colocar essa atenção. Então, quando a gente vai trazendo isso e explorando esse canto, e aí eu gosto também sempre muito do intuitivo, né? Tipo, de, assim, qual canto que você precisa trazer agora? Independente de letra, independente de harmonia, mas assim, o que o seu corpo precisa cantar? E é muito interessante que a gente faz uma vivência no Templo Sagrado que é exatamente sobre isso, que é o canto do útero. De você, assim, silenciar e deixar vir uma voz. E aí é muito bonito ver também como o corpo das pessoas vai reverberando e mudando, né, essa voz. Então, muitas vezes a gente começa a vivência e as pessoas estão todas assim, né? Tipo... E aí todo mundo, né, pra quem não tá vendo, assim, bem fechadinho com o corpo. E aí, conforme eu vou abrindo essa pessoa e eu vou cantando com ela, eu vou incentivando ela a cantar, de repente ela traz uma voz
que ela acaba de cantar e ela faz, uau, eu não sabia que eu podia fazer isso, eu não sabia que eu tinha essa voz. E aí não é sobre, né, tá dentro de um padrão ou ser uma voz assim, é sobre ter uma voz. Sim. É sobre ter prazer em estar cantando. E colocar essa voz no mundo, né? No mundo. Porque ela tá aí. Uhum. Eu falo assim, eu quero fazer aula de canto por uma questão de você consegue, né, tem que aprender algumas técnicas, é importante Com certeza. para respirar melhor, para alcançar uma nota sem danificar as cordas vocais, etc, etc. Mas, minha filha, no karaokê eu não estou nem aí, que eu não, isso. que eu desafino, não estou nem aí, mas é o Tantra que me trouxe muito essa força. Então é nesse lugar que você chega, né? Da pessoa encontrar a sua própria voz e a sua própria potência. Exato. Né? Sair do pra de repente... Exato. E aí desse canto, né? Qual é essa grande conexão? Bem no que você falou, tá? De que forma que isso vai reverberar na cama, com o meu parceiro ou parceira, ou na vida, né? Como cantar vai reverberar? No que vai mudar na minha vida? Quanto mais você escuta a sua própria voz, tem uma frase que eu sempre falo, né? Nos retiros e vivências. Se você não está escutando a sua voz, quem é que vai? E aí isso é no seu trabalho, no seu relacionamento, nos seus gostos. Se você não está conseguindo, né? Se você está com vergonha de ir lá respirar e soltar, né? Se você fica... se você tem medo da sua própria voz, de se escutar, como você vai conseguir colocar a sua opinião em momentos mais desafiadores? Né? Como você vai conseguir expressar a sua verdade? Então, fazendo essa abertura através do canto, que daí é uma ferramenta que eu escolho ir pela arte, no dia a dia, naturalmente, você vai ganhando coragem, vai fazendo. Né? Então, eu comecei assim, eu sou meio sem vergonha, sabe? Então, eu vou fazendo as coisas mesmo. Mas a gente começou cantando de brincadeira, e aí quando eu vi, meu companheiro me chamando no palco pra cantar, e eu ia, cantava, e nossa, tipo... Que porque delícia. não é pras pessoas escutarem e falar, nossa, que voz maravilhosa. É pelo prazer que a gente tá tendo de compartilhar esse momento do canto, é por estar conseguindo ali expressar alguma situação, né, colocar ali numa voz, é uma conexão que a gente tem. E dentro do retiro, assim, a coisa mais linda é quando as mulheres começam a cantar juntas. Nossa, e é aí de elas arrepiar, veem né? muito. E aí, de repente, né, você vê o processo como um todo, assim. Então, chega uma mulher que tá ali super num processo introspectivo, que na roda de apresentação quase não consegue se expressar mesmo, né, com essa vergonha da sua própria fala, às vezes da sua própria existência, pela sua história. E aí a gente vai passando por tudo isso, e aí no momento final, que é o momento do prazer mesmo, de olhar para esse lugar de orgasmo, etc., a pessoa dá um gemido que, assim, é tão alto e é tão bonito e é tão libertador, que depois ela fala, nossa, eu não sabia que eu tinha essa voz, eu não sabia que eu tinha esse gemido, eu não sabia que eu tinha essa potência. E é sobre isso. Porque depois dali, quando ela estiver passando por uma situação desafiadora no dia a dia dela, quando ela tiver que se impor, quando alguém vir tentar calar ela vai lembrar dessa força que ela teve, essa força que ela acessou. Então, ela sabe que ela existe, mas que talvez ela precise ser acessada novamente. Então, tudo tem um porquê, né? E o canto, para mim, ele vem muito nesse lugar, assim. E aí, lógico, caso você queira seguir esse momento, eu também super recomendo aulas de canto, que eu também faço. Mas começar cantando, nem que seja no chuveiro, assim, sabe? É o que você falou, né? Não é para fazer sucesso, para virar Exato. artista, investir na carreira. Pode ser, pode, mas não é nesse caminho que a gente está falando. Eu acho uma delícia colocar... Eu tenho uma questão oral muito forte, né? Acho que os psicanalistas falariam que eu tenho uma fixação oral, muito provavelmente. Não só pela questão da comunicação, o que é muito interessante, porque quando eu era criança, a minha infância inteira, eu fiquei muito calada. Eu era conhecida como uma criança muda. E, na verdade, eu me pergunto se não me silenciaram esse tempo todo, afinal de contas, né? Como eu vim parar aqui. Você não sente a segura para expressar, né? Exatamente. Ou não ouvida também. Eu já tive vários insights sobre isso, né? Porque são 7 anos aí olhando para essas questões da infância, mas descobri cada vez mais através da música. Então, em casa eu canto, em casa eu danço pra caramba sozinha. Ontem mesmo cheguei da academia com fone mesmo, eu botei minha música. Não tinha som nenhum em casa, só aqui no fone e eu dançando lá. Como você ativa um monte de coisa dentro de você, um monte de hormônio do bem, como você fica se sentindo bem depois, já de quebra aí, faz atividade física, né? Que é muito gostoso. E se permite explorar. E falando de música, o som, ele é uma vibração, né? Como tudo, e é uma vibração muito poderosa, né? No princípio era o verbo,
Tá lá na Bíblia. Então, né, a gente entende o som como uma das primeiras manifestações do divino. E quando a gente, através de um mantra que é muito poderoso, ou através de uma oração, né, de palavras e de frases, de músicas que falem sobre amor, que tragam consciência, que tragam essa religião, né, que é esse ato da gente se religar ao mundo espiritual. Tudo isso é lindo, cara. Numa vivência de mulheres, que quando entra num mantra, quando entra num cântico sagrado, não tem como você não acessar esse lugar, né, de um estado alterado de consciência mesmo, que é o que você falou. Era onde eu chegava com algumas substâncias, né, químicas, e hoje não necessito mais para acessar esse lugar. Sim. E olha só que a gente nem tá falando aqui de massagem, ela falou um pouco de orgasmo uma vez só. Exato, a gente só falou de movimentar o corpo e de colocar a voz para fora. Tudo isso como um caminho para você potencializar o seu prazer de viver, seu prazer de estar aqui. E aí na cama não tem como, né? Vai reverberar também. Exato. Porque quanto mais a gente vai ativando essa criatividade, né? A própria palavra criatividade, que daí é o próximo pilar, assim, né? Que é a arte. A gente vai criando novas atividades. De que forma que você traz uma vida que às vezes vai ser mais dinâmica, por exemplo, na cama, na sua relação mais íntima, criando novas atividades, né? Saindo do automático, saindo do que você que aprendeu, que não aprendeu, na verdade, né? Do que você sabe. Então, trazendo isso também para o pilar da arte, que é o terceiro, do templo sagrado, a gente vai explorando essa conexão com o corpo através de outros tipos de arte. Então, por exemplo, a pintura é algo que a gente traz bastante. E aí já vai trazendo para uma conexão realmente mais de genitália. Então, assim, de que forma que eu me apresento para minha vulva, porque várias pessoas, várias mulheres, às vezes nunca nem fizeram isso, né? De parar, olhar... muitas mulheres não sabem a diferença de vulva e vagina, né? Que vulva é a parte externa, a vagina é o canal vaginal. Então, por onde sai o xixi, por onde sai a menstruação, ainda existe muita confusão, né? Exato. E é muito louco, assim, né? Quando eu comecei a olhar para esse lugar com uma observação mais profissional, né? De, então vou adentrar mais nesse campo. Eu comecei a ver o quanto que não é sobre não ter informação. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso, quase todo mundo tem acesso à informação. Mas é sobre realmente ser algo que é tabu, que não é falado, né? Que é um grande mistério, assim. Eu não posso olhar para isso, né? Inconscientemente a pessoa acaba se bloqueando. Exato. E aí a gente entra num outro lugar que é muito mais profundo, né? Que é sobre uma sociedade que é na sua grande maioria, religiosa. Então tem muitos dogmas sobre o certo e o errado, o pecado e a virtude. Mas, para além disso, né? Trazendo para o caminho da arte, de que forma que a gente pode ir ressignificando isso e trazendo com leveza, né? Então, então se eu não conheço, eu não vou ter vergonha de falar que eu não conheço, eu não vou ter vergonha de dar o primeiro passo para conhecer. Mas é preciso que eu conheça. Porque se eu não conhecer meu corpo, quem vai? Né? Se eu não conhecer meu prazer, quem vai? Se eu não conhecer o que eu gosto, a minha dança, o meu canto, o meu toque, como que eu posso entregar isso nas mãos de outra pessoa, por exemplo? É muita responsabilidade. E o que a gente vai adquirindo, né, no caminho do autoconhecimento, em paralelo com a espiritualidade, porque para mim andam muito juntos, assim, é autorresponsabilidade, né? Então, criar consciência e iluminar aquilo que eu preciso melhorar. Então, a arte nesse lugar, para mim, foi algo que me veio muito de um insight, assim. Eu fiquei 3 meses em Florianópolis, no ano retrasado, acho, só meditando. Então, todo dia eu dançava, cantava, me tocava, pintava, ia no mar, porque eu estava do lado do mar. E aí fiquei trabalhando online, só fazendo esse processo de iniciação mesmo, assim, pra mim, sabe? E aí, dentro disso, eu falei, gente, é isso. O Templo Sagrado tem que ser sobre isso, sabe? Sobre a gente dançar, a gente cantar, a gente pintar, a gente se conhecer, a gente gozar, tipo... E trazer esse lugar com leveza, com beleza, né? Então, por exemplo, a gente tem uma vivência que, tanto na atividade, no evento de um dia, quanto nos retiros, que é esse lugar da apresentação para sua Yoni mesmo, né? Então, de você olhar com um espelhinho, e aí você não só olhar, mas como você se autodesenhar. Então, de você para e começa a trazer uma coisa meio abstrata, ou mais realista, ou que faz sentido para você. Mas desse lugar de assim, olha só que interessante, olha quantas cores, né? Que forma que eu quero representar isso? Será que eu quero seguir as cores que eu tô vendo, ou será que eu quero inventar cores aqui? Que daí traz muito o meu lado lúdico, que já tinha lá na arquitetura, né? Sobre trabalhar com cenografia, sobre as experiências, sobre esse sensorial.
E é tão lindo, né? Porque no começo todo mundo começa com uma super vergonha, assim, nossa, que vergonha de abrir a perna, sabe? E aí, claro que é num ambiente muito seguro, muito ancorado. Mas quando a gente, tipo, respira profundo, olha para aquilo e fala, olha só que interessante. Aí você começa a pintar, aí você cria, assim, uma obra de arte, você fica como orgulhosa. Olha aqui a minha vulva, olha que coisa mais linda. E aí você vai vendo várias vulvas diferentes, e fala, nossa, sua tá muito maravilhosa. E isso é muito... às vezes a pessoa está assistindo aqui e não consegue ter acesso a esses eventos, ou por questões financeiras, ou porque na cidade da pessoa não tem e tal, mas tudo que ela tá falando aqui, a gente faz em casa. Sozinha, inclusive. Né? Foi assim que você pariu esses projetos, né? Gestou e pariu esses projetos. Exato. Né? Parar um tempo, assim, pegar, fazer um grande ritual, né? Eu sempre gosto de colocar num ambiente muito ritualístico, para você realmente criar um significado para aquilo, né? Para você, às vezes, não abrir porta para novos traumas. Mas faz um grande ritual desses seus momentos de conexão, né? Então, por exemplo, pega um dia em que você pode ser que você seja mais sozinha, que você consiga ficar nem que seja 20, 30 minutos, às vezes o dia inteiro, melhor ainda. Mas cria uma playlist que você gosta, né? Coloca ali se você gostar de incenso, de vela, de alguma coisa que te traga essa conexão com o seu caminho, com o que você acredita. E aí, às vezes, você pode ir lá tomar um banho, se passar um óleo, cuidar de você. E aí você prepara todo esse campo, assim, para realmente se apresentar, né? Se apresentar para sua vulva, se apresentar ali a explorar o seu canal vaginal, colocar, sabe, ir introduzindo o dedo e conhecendo, né, os pontos, porque a gente às vezes acha que é só um grande canal e que é tudo igual. Quando a gente começa a se explorar com consciência, vê, olha aqui é mais gostoso, aqui não é muito gostoso, olha só, é assim que funciona. Né? E olhando para fora, para essa estética, e falando, olha só que interessante. E fazendo isso também com o decorrer da vida. Olha como já mudou, né? De um ano para cá. Olha a coloração. O tempo todo. Eu notei muita diferença depois que eu pari, né? De como anatomicamente mesmo mudou a minha vulva. E as minhas sensações internas também. Né? E depois eu já era do Tantra, enfim... Já tinha conhecimento, por isso que prestei atenção, né? Porque vez ou outra eu tô olhando, tô observando e mudou muito. Mudou bastante mesmo. E eu adoro isso, entende? E ver a beleza nisso, exatamente, né? De transformação, porque como o parto ele é um ritual por si só, né? De transição. Não tinha como eu ser a mesma. Exato. E ficou muito registrado no meu corpo físico ali, naquela região do períneo, dos lábios e nas minhas sensações internas. Como o próprio parto, na verdade, para mim, foi um portal, assim, sabe, que é para todas as mulheres, claro, mas para mim ele teve uma coisa de autoconhecimento muito forte, que eu talvez ainda não tinha observado, dessa conexão com o feminino, que ainda me faltava por questões com a minha mãe. Então, eu tive muita dificuldade no parto, muita dificuldade de soltar, de deixar meu filho vir ao mundo. Acredito, né, que inconscientemente, por saber de que aquela Rosana já não ia mais existir da forma como era antes. Mas tudo isso é percepção corporal, tudo isso é autoconhecimento, é você olhar para a sua história. E aí os processos... Não é que eles deixem de acontecer. Jamais. Né? Mas você passa com mais consciência. E tudo aquilo que a gente passa com consciência acaba se tornando mais leve. Com certeza. E para se tornar leve, por que não a gente começar a ritualizar, então, os nossos momentos, né? Os momentos com a gente mesmo, sozinhas. Ali, a nossa solidão, curtir a nossa solitude é importante. Muito, né? muito. E enxergar todos esses momentos, né, como grandes ritos. Então, eu gosto muito de trazer essa visão, né, dentro da ciclicidade... de, por exemplo, o parto, né, que é um super portal da sexualidade, né? Então, trazer esse lugar de manifestar uma nova vida. Eu acho uma das coisas mais divinas você realmente pensar que dentro de uma mulher cresce outro ser e esse outro ser vem pra Terra. Cara, é muito louco isso. É muito louco. É muito louco e é muito divino ao mesmo tempo. Então, eu sinto de verdade, assim, que é uma das maiores conexões com o que existe, o que é Deus, o que é o universo, o que é o pra além do que a gente pode ver, né? Que é realmente isso, você está recebendo um novo ser dentro de você. E o quanto que todas essas nossas fases, todos esses nossos ciclos, eles não têm, claro, que é a sua dificuldade, mas também tem a sua beleza. Né? O quanto que cada cicatriz no seu corpo conta uma história. O quanto que quando a gente vai olhando para isso e ressignificando esse lugar, de trazer um amor e um acolhimento para o que você é, para o que você passou, a gente vai trazendo a beleza do nosso processo. E aí eu trago muito, assim, a importância da gente olhar para isso, né? Porque a gente sabe que
todo mundo passa por dificuldades, por momentos muito profundos, por traumas que só você sabe que você passou. Mas a gente pode trazer eles. E aí uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Para além dos meus trabalhos, eu sempre dou a indicação do acompanhamento terapêutico ali no dia a dia. Ah, sim, que é essencial. Mas o quanto que a gente pode, às vezes, olhar para isso e ressignificar e trazer um novo olhar, né? Uma nova forma de lidar. Então, por exemplo, quando a gente para e se olha no espelho ali, né? Tanto a sua vulva quanto o seu corpo como um todo, né? Quantas vezes a gente para e se olha nua na frente do espelho, sem um olhar de julgamento, né? De, como eu queria que mudasse isso, isso aqui não é muito legal. Mas com um olhar de beleza, de contemplação do seu ser, né? Então, olha as minhas curvas, olha que coisa mais bonita. Olha essa cicatriz, uau, lembra que essa cicatriz significou aquele momento da minha vida? O quão forte eu fui naquele momento, ou o quão presente eu estava naquele momento. Essas estrias que significam um grande crescimento, amadurecimento. E aí a gente vai trazendo, né, esse olhar da beleza mesmo, da beleza de simplesmente ser. E trazendo com leveza. Então, a arte, para mim, a gente às vezes, também faz coisa de cerâmica, para ter o toque, para ter, né, essa exploração dos sentidos, que também é algo que está em todas as minhas vivências e trabalhos. Você vai ver que ou eu estou explorando o olhar, ou é a audição, ou é o toque, ou é a sensação. Tudo a gente vai explorando. Mesmo que inconscientemente, né, que as pessoas não saibam, mas a gente está sempre nessa exploração. Para que a gente possa ir expandindo a capacidade do nosso corpo e criando novas conexões mesmo, né? Conexões neurais do que é gostoso pra gente. E expandindo essa percepção. Então, depois que a gente também passa por esse processo, né, da arte, da ressignificação, de se olhar com novos olhares, né, de às vezes olhar para aquela vulva e falar, olha só, então ela é diferente, tá tudo bem, né? Porque é anatomia, ninguém é igual a ninguém. Não vai ter. Não vai ter. Esqueça aquela vulva do pornô padronizada, esqueça. Infantilizada. Infantil, exato. Né, de uma sociedade doente. Esqueça esse lugar e vamos para a realidade da beleza do que a gente é, né? Dos lábios internos maiores, de um lábio diferente do outro. Então, trazer realmente essa naturalização, né, dos corpos. Porque quanto mais a gente fala do que é tabu, mais a gente naturaliza, né? E mais a gente consegue adentrar com facilidade. Um pensamento que me veio, assim, é muito engraçado e louco a gente pensar que sexualidade e morte são os maiores tabus da sociedade, né? A gente nunca fala de morte, só fala quando ela está chegando, quando alguém morre. A gente passa por aquele processo desafiador, porque ninguém se preparou para isso. E sexualidade, e aí falando especificamente, né, de sexo, também não fala. A gente não fala, então, do começo da vida e do final da vida. Das coisas que são assim, todo mundo vai passar. E que é o mais natural que existe. E é natural, né? exato. São as duas certezas. A gente veio através do sexo, exato. É uma certeza. E a gente vai passar pela morte em algum momento. É outra certeza. Acabou, mas ninguém quer falar sobre. Ninguém quer falar. E aí, se a gente começasse a falar sobre isso, né, e aí dentro do xamanismo, que também é um estudo que eu sigo bastante, dessa ciclicidade, né, de naturalizar esses lugares, então, a beleza dos ritos de passagem, né, de celebrar isso. E os ritos de passagem, tanto uma menarca, quanto às vezes uma perda de virgindade, quanto às vezes uma morte. A gente celebra tantas coisas, né? Por que não celebrar esses super ritos profundos no nosso corpo, profundos na nossa história? Né? Como seria diferente se quando a gente tivesse tido a nossa primeira relação, por exemplo, a gente pudesse falar abertamente sobre isso e ser acolhido, né? E a gente está aí na luta para que isso seja natural. Sim, sim. Esse mês é um mês da visibilidade menstrual. Uhum. E acho que eu vou trazer alguém, inclusive, para falar sobre isso, porque é essa ideia mesmo, né? Que as nossas meninas, principalmente, né? Que nós ressignifiquemos esse momento, cada uma passou Sim. de alguma maneira. Quando eu menstruei a primeira vez, eu subi do banheiro, minha mãe estava na cozinha. Me lembro demais. Eu ia fazer, faltava uma semana para eu fazer 12 anos. Exatamente uma semana. Eu era ansiosa para menstruar. Porque eu sempre quis muito ser adulta, né? Uhum. Coitada, a bichinha. Criança, Nem sabia criança é que tão inocente, né? E corri pra minha mãe pra falar. E ela começou a chorar copiosamente. Eu não entendi nada. E aí meu pai me chamou na sala pra conversar. Olha, agora você é uma mocinha. E agora você tem mais responsabilidade. Eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Então, assim, pra mim não foi muito legal. Porque ver minha mãe chorando...
Sim, num Não, momento não era um que pra chorando você de era alegria, era um importante. chorando de meu Deus do céu, e agora? Sei lá o que passou na cabeça, minha filha agora vai de engravidar É. e vai sujar meu nome na cidade. Eu acho que devia ter pensado isso. Eu nunca tive essa relação com a minha mãe de conversa de mulheres. É isso Uhum. que a gente precisa fazer com as nossas meninas, né? Com certeza. E não só filhas, mas Ah, com as sim. mulheres que estão ao nosso redor, né? E, inclusive, começar ressignificando isso nas gerações que também estão antecedendo a Sim. nossa. Não só nas que estão vindo, né? Então, assim, eu tive um pouco mais de facilidade, porque meu pai é ginecologista, minha mãe é enfermeira. Então, assim, são Aí já assuntos foi que de outra sempre. maneira, né? Exato. Mas não foi um grande rito feliz. Foi tipo, uma fase natural da vida e tá tudo certo, né? Tipo, então tá, você precisa de um absorvente, vamos lá na farmácia. Puxa Que é vida, isso? se eu tivesse uma menina, eu já ia fazer uma coisa assim, Não, um mais grande um ritual. grande, exato. Com toda Não é? certeza. Com toda Para ela certeza. tomar conta desse poder que é a menstruação, porque você está falando de ciclicidade, de vida e de morte, e muitas mulheres não percebem que a gente passa pelo processo de morte e renascimento Todo mês. mensalmente. Uhum. Todo mês. Né? Uma grande limpeza física e energética, né? O nosso ciclo. Por isso a importância da gente estar conectada com ele. E é isso, o quão belo e o quão leve vai ficando quando a gente vai ritualizando esses momentos. Né? Quando a gente, por exemplo, como seria diferente se a gente tivesse menstruado e a gente tivesse feito ali um pequeno rito, que fosse um grande abraço em família, sabe? Às vezes não precisa ser algo super Sim. gigantesco, por mais que eu queira fazer algo Eu mega também gigantesco. adoro essas coisas. Muitas flores, muito ritual, muita dança, música. Mas nesse lugar de, pô, que legal, mais uma fase da vida, sabe? Então, quando a gente vai. Não, pode concluir. Me vê agora uma coisa, eu vou falar. Pode ser, pode concluir. Não, eu ia falar só essa questão de ritualizar os momentos para trazer novos Não, porque significados. até hoje, isso é tão antigo, né? Fazem festa de 15 anos, 15 de anos, debutantes, Uhum. né? Apresentar Ainda a faz menina. festa de 15? Fazem. E, geralmente mais quem tem dinheiro, que faz essas festas mais, né, cheia de frufru, que eu acho lindo também. Eu queria ter tido. Meus pais não tiveram condições. Mas seria mais ou menos isso, só que para celebrar essa passagem, né? Exato. Da infância para virar a Exato. donzela. Não, e aí já me vem assim, eu, né, cenógrafa, já me vem na cabeça um grande lugar, tipo uma grande tenda vermelha mesmo, sabe? Com vários rituais. E com mulheres, a É coisa avó, mais a bisa, a gostosa, mãe, já gente. pensou em poder Não, reunir todas as sabe? ancestrais ali naquele Que momento? lindo isso, né? Nossa, me E isso é tão emociona. antigo, mas ao mesmo tempo não é tão novo, a gente tá precisando tanto resgatar. Precisa. É atual, não era. Era para ser algo que não deveria ter se perdido, mas a gente já entraria em outras questões que daria Exato, daí todo um outro outro podcast. Eu falo muito desses assuntos, né, de sagrado feminino, de menstruação, dos arquétipos que a gente passa todo mês. Eu trabalho muito as deusas gregas, eu gosto de trabalhar nesse sentido, né, das faces da deusa, a grande mãe, o retorno da deusa, tudo isso eu falo no meu círculo de mulheres, que é o Afrodites, que é um círculo online, né? Eu também me formei Massa. como guardiã de círculo de mulheres com a Soraya Mariane, que é alguém que eu quero trazer aqui há muito tempo, que eu amo de paixão, aprendo muito com ela. Mas esse mês vamos aprofundar nisso da menstruação, do sagrado feminino e dessa necessidade. Agora, voltando, vamos recapitular aqui o que nós falamos para expandir esse prazer, mulher. Vamos dançar, vamos mexer essa pelvis, vamos Bora. mexer esse bumbum dentro de casa, entendeu? Sem coreografias, de TikTok, deixa para depois, né? Vamos colocar a voz para fora e abrir essa garganta. Percebe que a gente tem um tubo aqui mesmo, como você falou, né? Vagina, e aí vem coração, e aí vem garganta e boca. Tá tudo conectado, gente. Tudo, tudo. A gente vive tão no automático, não percebe. Não percebe, não percebe. Os seus lábios, né? Os lábios da sua boca, primeiro toque, primeira sensação, os lábios da sua vulva. Então, é tudo muito conectado. E é isso, quanto mais a gente abre, mais a gente expande. E aí, então, voltando, né, na nossa tecelagem aqui, trazer a arte para isso é algo que sempre me auxiliou muito, né? Sempre deixou muito leve os processos de me conhecer mesmo, de fazer com beleza, de fazer com prazer. E o último pilar, ele é o pilar do prazer, do orgástico, não só da genitália, mas de realmente explorar esse corpo e descobrir o seu próprio prazer, né? Porque por mais que tenha N formas de se tocar,
várias coisas que eu posso ensinar, cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. Então, o que a gente traz muito no Templo Sagrado é essa jornada de investigação do seu prazer. O que faz sentido, o que é gostoso para você, né? Às vezes tem uma mulher, e aí assim, ele é o grande finale assim, do retiro, né? A gente faz só no retiro essa parte. Que é sobre a gente ficar ali, se abre um templo, espaço, e aí, né, talvez não é para todo mundo que vai ser muito normal isso, mas é isso, é uma delícia, então tem que ser normal. E a gente fica ali por 3 horas, todo mundo vendada, se explorando, se fazendo massagem, se fazendo sensitive, se tocando, entendendo onde que é mais gostoso, numa jornada individual, claro, né? Mas vendo o que te dá prazer. Nesse lugar de toque mesmo, né? Em todas as partes do seu corpo. E aí com uma trilha sonora maravilhosa, onde a gente pode ali num espaço seguro simplesmente de viajar e fazer algo que por muito tempo, ou às vezes uma vida inteira a gente não faz, né? Se dá um tempo para se explorar mesmo nesse lugar de orgástico. Então, o corpo como um todo, né? Fazendo ali uma massagem sem pressa, fazendo um toque gostoso, sentindo cada parte do seu corpo, desde o seu dedo do pé, seu cotovelo, vários lugares que a gente não dá muita atenção, fazendo uma massagem na cabeça, e aí trazendo tudo isso que a gente aprendeu, né? Que a gente foi trilhando na jornada, nesse lugar do orgástico. Então, trazendo muito a dança. Então, dançando nesse lugar, dançando nua, e vendo de que forma isso estimula os seus prazeres, né? Nossa, tô sentindo uma parte aqui do corpo que eu nunca senti, porque eu tô dançando sem calcinha, por exemplo. Né? Então, e fazendo novos movimentos, novas aberturas, trazendo essa voz também, e mexendo o corpo, e rebolando, e colocando essa voz, cantando. Eu lembro que na massagem que eu fiz com a Bianca, nunca vou esquecer disso. Eu tava num momento muito expansivo, assim, eu comecei a cantar no meio da massagem, eu comecei, tipo... eu acho que ela nem vai lembrar. Mas foi tão especial pra mim ver que eu tava num momento de muito prazer e que me veio um canto de felicidade. E eu falei, é isso, vamos começar a cantar na cama, vamos começar a abrir, sabe? Não só na cama, né? Mas nessa exploração do corpo. E aí a gente vai até entender que existem várias formas de se tocar mais conscientemente, né? Que o nosso corpo ele é inteiro orgástico, que a gente não precisa estar direto ali só lembrando do clitóris, por mais que seja delicioso, mas que a gente pode explorar outros lugares. E aí... é um pouco disso, assim, né? Fazer... É só um pouquinho, é só isso, entendeu? Não, também não é nada demais. Joguei essa boca e sai correndo. Lidem com isso. Nossa, olha só, eu quero participar, hein? Ah, por favor, Quero vai ser um participar de vez prazer. com você. Mesmo. Porque, nossa, adorei. Envolveu dança, envolveu canto. Foi isso que me deixou muito apaixonada pelo Tantra. Porque por ter essa possibilidade de não só ficar lá sentadinha, esperando a iluminação chegar. Não dá muito pra mim, embora em momentos mais críticos eu acabo fazendo, né? Mas eu prefiro uma meditação ativa, uma dança. Sim. Botar uma voz pra fora, botar a raiva pra fora e gritar e bater no travesseiro. Me movimentar mesmo. É importante a gente trabalhar através do corpo. A gente sempre vai falar de corpo aqui. E tudo que envolveu Tantra não tem como, porque o corpo é o veículo que a gente tem aqui para expressar essa força divina que cada um carrega aqui na Terra, nessa dimensão. É um desperdício não usar esse corpo. E todo mundo que só olha para fora, ou só quer olhar para cima, mas ninguém quer olhar para o corpo. Por falar nisso, dias 20 e 21 de maio, começa aqui em São Paulo o Laboratório de Tantra do Gabriel Sananda. Que, gente, é uma oportunidade única na sua vida. Ímpar, é um divisor de águas. O laboratório de Tantra do Sananda era obrigatório na formação dele, que eu fiz, porque é ali onde você aprende realmente quem você é, você descobre quem você é, você libera suas máscaras, você aprende a se relacionar, você aprende sobre intimidade, consigo e com o outro, afetividade, a liberar os seus bloqueios. Então, assim, eu deixo esse convite para vocês, antes que eu me esqueça, antes do episódio acabar. São 7 encontros, se não me engano. É um por mês, começando agora em maio. Você pode fazer separadamente. Não precisa ser terapeuta tântrico, tá? É aberto para todo mundo, porém as vagas são limitadas porque é presencial e é com o Sananda e a equipe dele. Então, assim, é um processo muito, muito, muito profundo de autoconhecimento, gente. Vale a pena. E se você é terapeuta e você puder nesse momento, de verdade, invista
porque você vai elevar demais a qualidade do seu atendimento, da sua entrega para o seu cliente, para o seu interagente, tá? Começando dia 20 e 21 de maio, qualquer coisa me chama lá no Instagram, tá aparecendo aqui no meu ou no do Prazer Tantra, que eu passo mais informações, tá? Porque o Sananda não é muito dado a ficar conversando assim com as pessoas. Mas e eu ele falei, é maravilhoso. vou dar essa força para ele, porque muita gente busca, né? Quem conhece o Sananda, e se você não conhece, assiste o episódio anterior, você vai entender um pouquinho o que eu tô falando aqui. E Camila, meu amor, estamos encerrando, infelizmente, mas espero te ver. Tava pra ficar dias conversando. Tava, menina. Amei. Quero conhecer o seu trabalho, quero participar de uma vivência com você. E estou me convidando a participar. Sei que você tem agora dia 20, né? Dia 20, aham. Dia 20 aqui em Tá São super Paulo. convidada. Vai ser num teatro esse. Aonde? Qual que é a região? É na Vila Madalena. Vila Madalena. No Teatro Crisantempo. Ótimo. Esse é pra gente lembrar que nós somos um espetáculo. Então vai ser no teatro pra isso. Quanto tempo? Das 4 da tarde às 10 da noite. Das 4 às 10, no dia 20, Vila Madalena, presencial aqui em São Paulo. Tem vagas ainda? Tem, aham, bastante. Tem vagas abertas, tá? Entra em contato com a Camila. Qual que é o seu Instagram, cara? Olha, o do movimento, né, Luna Connections, e o meu pessoal é camila.borenstein, mas esse nome que não é muito fácil. Então é melhor deixar em algum lugar aqui na legenda. Vai, eu vou colocar aqui tudo bonitinho, tá aparecendo na tela. Que mais? E depois de São Paulo, você vai pra BH primeiro, é assim? BH primeiro, BH primeiro, tá. Então, atenção, Belo Horizonte, quando que é? 13 de maio, 13 aí é de um maio. evento menor, né, então são poucas vagas. Depois aqui em São Paulo, dia 20, aí no teatro, super gostoso. Depois do retiro mesmo, que são 4 dias, onde a gente passa por todos esses lugares. Lá em Florianópolis, 8, 9, 10 e 11 de junho. E aí depois a gente vai dar uma volta aí na Europa, daí já não sei quando que eu volto. Então são Então, esses vamos 3 aproveitar. eventos que tem. Aproveitar, porque talvez só ano que vem. E deixar assim mesmo o recado que é para todas as mulheres, é para todos os corpos, né? Não é assim, a gente realmente busca que todo mundo sinta esse prazer através de todos os lugares. A gente explora muito a sensualidade também, né, para trazer de volta esse lugar de você se sentir uma pessoa sensual, de você poder trazer essa força no seu dia a dia, né, esses arquétipos de força. Então, deixar aí esse convite para todas as mulheres que sentirem de adentrar nessa iniciação da sexualidade sagrada, de olhar para tudo isso que a gente falou como algo sagrado, de olhar para o seu corpo como realmente uma fonte de energia que merece ser cuidado, que merece ser tratado, que merece de expansão. E expandir seu prazer, né? Tipo, quebrar a caixinha mesmo do prazer e começar a trazer prazer em todas as áreas da sua vida. Linda, maravilhosa. Deusa Camila Borenstein, gratidão pelas suas muito palavras. obrigada. Gratidão Que pelo prazer. seu servir no mundo, tá? Ah, Super nossa. indico o trabalho da Camila, sou fã dela. Faz tempo que eu acompanho e vou continuar. Espero que a gente se encontre presencialmente. Vou ver se consigo ir nesse Com evento. certeza, eu também quero ir no seus, Tá. porque eu também super te admiro. Eu também já te namorava Gratidão. ali há um tempo. Menina. Vamos estreitar os laços então, cá. Com certeza. Fica o convite para você participar dos eventos da Camila, para você seguir ela nas redes sociais. Também a gente, claro, né? Comentar, compartilhar. Inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer e a levar a voz do Tantra mundo afora. Tem gente que acompanha o nosso trabalho, eu quero agradecer aos brasileiros e brasileiras ao redor do mundo que acompanham, né? No Spotify a gente consegue ver, eu recebo muita mensagem também. Então tem gente na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, enfim, eu tenho mentorandas de todos esses lugares, dos Estados Unidos. Eu tenho mais mentoranda de fora do que do Brasil. Maravilhosa. Pois é, menina, é tudo brasileira, né? Mas mais de fora. Inclusive, a minha mentoria nova está com vagas abertas, as inscrições estão abertas. É uma mentoria online, mentoria Meu Prazer Pleno, onde vamos aprofundar nas questões da sexualidade tântrica, sexualidade consciente, para você tomar conta do seu prazer e para você fazer da sua vida muito mais orgástica. Você está convidada. Essa mentoria é apenas para mulheres, tá bom, meninos? Tudo que eu divulgo nas redes sociais, que eu falo para as mulheres, vem um monte de homem, mas, gente, eu sou só uma. E outra, eu tenho um filho de 3 anos e 8 meses. E eu atendo presencialmente, e eu faço um monte de coisa, gente. Então, tô montando primeiro o meu servir para as mulheres e também vou montar alguma coisa para vocês, tá bom, meninos? Então, só seguir nas redes sociais que quando surgir vocês vão ficar sabendo. Porém, esse é só para as mulheres. Entre em contato. Se você falar que viu aqui no Prazer Tantra, você ganha
um super desconto que eu só dei para quem participou da Masterclass, tá? Então acho que por hoje é só, né? Já falamos muito aqui. Fica o convite para a próxima terça-feira, às 20 horas. Tem mais um episódio do Prazer Tantra no YouTube e no Spotify para todo mundo. Uma semana maravilhosa, de muito prazer e, como eu sempre desejo, de muitos orgasmos, sim. Que você tenha uma vida sempre muito orgástica, né, Camila? É isso que a gente deseja. Para sempre, para todas. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.